caros homenageados, Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Bispo do Porto, Excelência Reverendíssima, Srs. Autarcas, caros colegas da vereação, membros do Corpo Consular, demais autoridades civis, militares e académicas, minhas senhoras e meus senhores. Alguém aqui presente escreveu um dia que a verdadeira pátria dos homens é o desejo. Por isso me permiti iniciar desta forma simbólica esta intervenção, num fim de tarde com vista sobre o Douro e sobre o Porto. Porque estou a citar alguém por quem nutro, além de uma grande amizade, a mais profunda admiração. Uma amizade e uma admiração que vem de longe, que são definitivas e de que aqui dou público e singelo testemunho. A verdadeira pátria dos homens é o desejo, escreveu com efeito Miguel Veiga, porque é dele esta maravilhosa frase. Sei, ou sinto que todos aqui hoje sabemos a que desejo se refere o Miguel Veiga. Se não sabemos, alcançamos. Se não alcançamos, ao menos, de certeza, projetamos. Esse é o desígnio carregado de nobreza daqueles que, únicos, são capazes de mudar o mundo através da palavra. O desígnio de inspirar o desejo, de alcançar e projetar nele o futuro. Aqueles que têm a capacidade de o fazer são, nesta perspectiva, os que inspiram e quantas vezes determinam a conquista. E se é da conquista que nasce a pátria, é também na conquista que se inspiram e concretizam o desejo e o caráter. Seja o caráter individual de mulheres e homens como os que hoje a cidade homenageia, seja o caráter coletivo de instituições das mais nobres, seja o caráter da própria cidade, da nossa cidade do Porto, ser vivo, mágico e palpitante. Hoje, neste muito nosso dia 9 de julho, o dia em que começou o fim do Cerco do Porto, o dia em que doravante nos inspiramos para honrar os nossos mais honrados concidadãos e as nossas mais honradas instituições, distinguimos com a medalha de honra da cidade 3 raios de esperança e de inspiração. Dom Manuel Martins, Miguel Veiga e o Instituto Politécnico do Porto. A fé, a convicção, o caráter, o saber e querer resistir, a capacidade de olhar o futuro, de projetar o desejo, são comuns a estes 3 homenageados. A fé em Deus, ou em quando menos ou mais, a fé na nossa capacidade para construirmos esperança a partir das coisas do dia-a-dia. A convicção, porque sem ela nos reduzimos, nos rendemos à banalidade, essa banalidade que, de um modo tão fulgurante, escapam os nossos homenageados. Saber e querer resistir quando for caso disso, porque esse é um dos traços mais identificadores do que nesta cidade ou a propósito dela fazem história. O desejo, porque é a vontade de um futuro melhor que alicerça as bases dos povos, porque é essa a nossa pátria, o desejo da felicidade. Os 3 homenageados com a medalha de honra da cidade, mas também o conjunto dos cidadãos e instituições que, pelo seu mérito, hoje aqui recebem outras distinções, são os nossos guias. São referências da sociedade civil, da Igreja, do associativismo, das artes, das letras, do desporto, da ciência, do trabalho. São exemplo. E muito andamos precisados de exemplos nestes tempos instáveis que coletivamente temos atravessado. Disseram alguns que são muitos, como se fossem demasiados ou em excesso. E eu respondo de forma convicta: ainda bem que são muitos. É sinal de que a cidade reconhece entre os seus estas referências de cidadania, que nunca serão, por isso, em excesso ou demasia. E é também uma oportunidade para que a cidade possa homenagear aqueles que, por alguma razão, legítima porventura, não puderam ser distinguidos num passado mais ou menos recente, onde efetivamente se distinguiram.
É tempo, aliás, de a cidade estar unida nas suas missões e desígnios, sem unanimismos, sempre com espírito crítico, sempre sem medo, mas sem medo também, sempre fiel àquilo que é o seu maior valor coletivo, o caráter. Sem trincheiras, mas sempre determinada a unir-se pelas suas causas contra qualquer cerco que seja, porque os piores cercos nestes anos de chumbo não são sequer os físicos, são os cercos imateriais. Fé, convicção, caráter, querer e ser capaz de resistir. Além do desejo, é também isso a nossa pátria. A pátria enunciada por Miguel Veiga. Uma pátria que não fica parada no seu tempo e que se projeta no futuro. Pelo seu passado riquíssimo, pelo seu presente pujante, o Instituto Politécnico do Porto representa aqui e hoje esse futuro. Na verdade, se há um Porto que se quer reabilitar, repovoar, se há um Porto de oportunidades e de futuro, ele está em muito na nossa academia. Não tenhamos ilusões vácuas. O Porto nunca se vai repovoar por decreto, nem com as famílias que se sedimentaram noutros concelhos. O Porto há de repovoar-se com novas famílias que aqui se hão de constituir ou que entre nós desejam construir-se. Com os muitos que o descobrem como cidade interessante e confortável que tem vindo a tornar-se. Um Porto interessante e de oportunidades. Um Porto afável, tolerante, liberal, cosmopolita, aberto. O Porto que sempre foi e que sempre cá esteve. Um Porto que seja capaz de se tornar ele próprio no desejo. Minhas senhoras e meus senhores, as missões e desígnios da nossa cidade não são, é claro, fáceis de cumprir. Entre o centralismo que diariamente inventa novos caminhos ínvios ou becos sem saída a partir de gabinetes aveludados e corporações, e o paternalismo dos que menosprezam a cidade e não entendem o desejo, há um Porto resiliente, empreendedor, capaz e sonhador. Há um Porto que tem brio, orgulho, nobreza e vontade. Há um Porto que não se verga ao destino de sucumbir aos diretórios. Esse Porto manifesta-se de muitas e, por vezes, das mais misteriosas formas. Vejo quando a Avenida dos Aliados se enche para cantar com os seus artistas. Vejo quando no bairro do Cerco se juntam jovens e numa garagem inventam novas melodias que se estendem até ao Rivoli. Vejo nas Fontainhas no São João. Vejo nos nossos milhares de estudantes do ensino superior, das 4 partidas do mundo, que nos fazem cada vez mais cidade, universidade, cidade, saber. Vejo nas ruas que continua a calcorrear, nas escolas, nos nossos cafés e lojas mais tradicionais, mas também nas novas formas e caminhos que os novos tempos trazem e que a cidade não rejeita, antes adapta e depois adopta. Vejo até quando a cidade é mais intransigente quanto ao seu património e às suas raízes. Vejo na vontade férrea de se renovar e renascer, no bolhão que quer ressurgir, no Palácio Cristal agora desafiado a uma nova vida, em Campanhã, no Matadouro que agora sonha com outro destino, também ele fundamental. Nesta cidade, nada nos é indiferente. Tudo se discute e tudo se debate, porque o portuense, como o Miguel Veiga nos conta, sempre preferiu ao tédio dos consensos as virtudes dos dissensos. E o portuense somos nós, é cada um de nós. Mas vejo mais sinais. Vejo-os em cada vez novos projetos de inovação que brotam da nossa academia, que se fixam no Porto, que querem morar no Porto. Vejo-os na extraordinária capacidade dos nossos antigos moradores, os que resistiram a tudo e que hoje se adaptam de forma admirável a uma nova realidade socioeconómica sem perderem o sotaque. Querem, sobretudo, ser do Porto. Querem ser o Porto. Como Presidente da Câmara, também vejo o Porto na forma como muitos dos funcionários municipais se dedicam à sua missão,
alguns, por vezes, a ponto de perderem a vida em serviço. A esses prestamos todos uma homenagem particularmente sentida. Funcionários que, pelos bons serviços que prestaram e pelo exemplo de profissionalismo, companheirismo e camaradagem, merecem todo o nosso respeito e admiração. A governação da cidade emana, por isso, do seu desejo, da interpretação que fazemos do que é necessário, do que é indispensável, é claro, das nossas convicções plasmadas num manifesto programático e que, acreditem, nos empenhamos e empenharemos em cumprir. Haverá até alguém, e quem, imaginem, me diga que o fazemos de uma forma quase obsessiva, algo que tenho, confesso, com especial elogio. Mas para além dessas políticas concretas, temos procurado corresponder aos anseios e aos desejos dos portuenses, que nos exigem, com razão e de pleno direito, que o Porto seja mais confortável e interessante, mas também uma fonte de oportunidades, que nos exigem que não nos verguemos aos ditames do centralismo, que nos trazem ideias e projetos, que nos desafiam todos os dias. Fé, convicção, caráter, ser capaz de resistir e querer resistir. Além do desejo, é isto também o Porto, a nossa pátria. A pátria enunciada por Miguel Veiga, que vai muito além de uma pátria física, uma pátria que não fica parada no seu tempo e que se projeta no futuro. Um futuro próspero, de desenvolvimento, mas que se alicerce na defesa do nosso património material e imaterial e na consciência social que homens como Dom Manuel Martins ajudaram a construir e a sedimentar. Os seus ensinamentos, a sua vivência e serviços que entre nós prestou, a sua visão positiva da vida, o seu olhar sobre a nossa cidade e sobre um país que busca e precisa desesperadamente de consciência social, são referenciais de esperança para o Porto. Como o próprio afirmou um dia, este mundo está a parir outro mundo, uma civilização nova. Nós estamos em autênticas dores de parto, muito dolorosas, mas a criança há de nascer bem e vamos ter melhores dias. É isto mesmo, é isto em que acredito. Vamos ter dias melhores, vamos lutar por isso, por esse desejo para a nossa cidade e, portanto, para os portuenses. Todos nós e para nós. Muito obrigado.